Nesta aula de hoje, vamos estudar um processo de transferência de energia térmica que se chama convecção. Vocês podem acompanhar no livro 7, nas páginas 8 a 11. Esta é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Vamos começar a estudar a convecção lembrando como que funciona um balão de ar quente. Então, se vocês já devem ter observado, né, que quando o ar quente é colocado no balão, ele começa a subir. Agora, por que que o ar quente sobe? Isso acontece porque quando as moléculas de ar ficam mais agitadas, elas se afastam mais umas das outras e a densidade do ar vai diminuindo, ou seja, a gente tem menos matéria num espaço grande. E quando o ar fica menos denso, esse ar dentro do balão fica menos denso que o ar do ambiente em torno dele, ele tende a ficar por cima. Né? Tudo que é mais denso tende a ficar embaixo e o menos denso ficar em cima. Então ele vai começar a subir. Então nós vamos assistir a um vídeo agora, vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do balão. How Stuff Works é legal saber. Balões de ar quente não têm motor, eles precisam ser mais leves do que o ar para voar. Nós tendemos a pensar que o ar não tem peso, mas as moléculas de oxigênio e hidrogênio têm peso. 1 metro cúbico de ar pesa mais ou menos 1 quilo. Se você aquece o ar dentro do balão, as moléculas se movem mais rápido e se espalham. Isto significa que há menos moléculas dentro do balão, de modo que ele se torna mais leve do que o ar que está fora. Essa é a razão pela qual os balões são tão grandes. Para levantar 500 quilos, um balão precisa comportar por volta de 2.000 metros cúbicos. A fim de manter as moléculas separadas, um combustor de propulsão mantém o ar quente à medida em que o balão sobe. A única maneira de governar o balão é utilizar o vento. A direção do vento se modifica entre as altitudes. Dessa forma você se move para cima ou para baixo se quiser ir para a esquerda ou para a direita. Quando você quer subir, você fornece mais calor. Quando você quer descer, você abre uma escotilha dentro do balão que solta o ar quente. Você não pode dizer com exatidão onde vai aterrissar. Este é o motivo porque a maioria dos pilotos tem um copiloto em terra para segui-los. O How Stuff Works explica como funciona o balão de ar quente. How Stuff Works é legal saber. Então, muito bem, né? Nós vimos lá que o ar quente vai subir porque fica menos denso, o ar frio sempre tende a ficar então por baixo do ar quente. E vimos então que o balão se movimenta ali, né? Subindo e descendo, pegando ali correntes de ar que vão para a esquerda ou para a direita e assim também consegue se movimentar lateralmente. Então, esse processo que a gente falou que vai estudar hoje, que se chama convecção, está relacionado com isso, porque, da mesma maneira que acontece no balão, se a gente aquecer o ar na nossa casa, né, como está mostrado aqui nessa imagem, num aquecedor, aquecedor de sala, né, você consegue provocar ali no ambiente uma movimentação de ar. Então, o ar quente sobe, à medida em que ele vai subindo, ele vai empurrando o ar frio, que acaba descendo e fazendo a volta, né, na sala, ele acaba indo parar também no aquecedor, se aquece, sobe, e à medida em que isso vai acontecendo durante algum tempo, vai fazendo com que todo o ar acabe em algum momento passando ali pelo aquecedor e aquecendo. Então, esse processo de convecção, ele só é possível da gente observar em fluidos, ou seja, em gases e líquidos, porque aí sim a gente consegue que partes do fluido se movimentem dentro dele, né? Isso não é possível no caso de sólidos, que a gente não vai ter as moléculas do sólido se movimentando ali por ele, né? As moléculas do sólido estão sempre bastante ligadas umas com as outras e não conseguem fazer isso. Mas nos fluidos isso é possível e graças a essa diferença de densidade provocada pelo aquecimento, a gente tem toda essa movimentação e depois de algum tempo,
a gente observa que o fluido todo ali da sala, né, no caso o ar da sala, ficou numa temperatura mais alta. Esse mesmo processo a gente pode observar quando a gente tem o aquecimento da água. Então, a água, quando está aquecendo, né, quando a gente coloca, né, uma vasilha de água no fogo, a gente observa também essa movimentação. Se a gente ficar olhando com bastante atenção a água ali dentro, a gente pode observar, a gente consegue ver um pouquinho da água subindo ali na região que foi aquecida e a água que estava em cima, que estava mais fria, descendo pelas laterais e tem essas voltas, né, que vão se formando ali até que toda ela vai ficando quente. Isso ainda não é a fervura. Essa é uma movimentação mais suave que a fervura, que vai propiciando o aquecimento da água até que num dado momento ela atinge a temperatura de ebulição e aí sim começa aquele movimento mais intenso da fervura. Aí nós vimos naquele vídeo que explica o movimento do balão, que a gente tem na atmosfera algumas regiões que o vento é para um lado, né? E regiões que o vento é para o outro. Então, nas partes mais altas da atmosfera, a direção, o sentido, né, de movimentação do vento não é o mesmo que mais embaixo. E por que será que isso acontece? Então, essa imagem está mostrando o planeta Terra, né, representando ali a movimentação de ar, né, movimentação que acontece na atmosfera terrestre. E isso acontece, esse vento, né, todo, né, que está representado aí, é fruto do aquecimento desigual do nosso planeta. Nas aulas de geografia vocês já devem ter estudado isso, que a região equatorial recebe uma quantidade mais concentrada de energia do Sol e fica mais quente. O ar nessa região fica então menos denso e vai subindo. Então, toda essa região equatorial é uma região de ar que está sempre ali subindo e, inclusive, forma bastante nuvem ali em volta do Equador. E depois, à medida em que o ar vai subindo ali nessa região, o ar que está nas regiões próximas se movimenta para ocupar aquele espaço que ficou do ar que subiu. E isso então é um vento, né? Esse vento tem o nome de alísios. Então, esses ventos vão se formando e lá na região mais alta da atmosfera começa uma movimentação de ar também, fazendo descer o ar na região ali subtropical e formar o que se chama células de Hadley. Então, o ar sobe na região equatorial, se dirige para as regiões subtropicais, desce ali e mais na parte mais de baixo da atmosfera se movimenta para a região equatorial e vai formando então essa movimentação em todo o planeta. E existem outras movimentações do mesmo tipo que acontecem também entre a região subtropical e a região polar e também nas regiões polares. Então a gente tem toda uma movimentação de ar que acontece o tempo todo, fruto dessa diferença de aquecimento que acontece no nosso planeta. Um outro exemplo ainda dessas que são as chamadas correntes de convecção, a gente pode observar na praia. Então tem a brisa marítima, que acontece porque o ar quente que sobe ali na areia, ele dá espaço para que o ar que estava no mar se dirija para a praia, né? Então sobe o ar que ficou quente na região da areia, porque a areia aquece mais rapidamente que a água, né? Então o ar ali se aquece também mais rápido. E à medida então em que ele vai subindo, o ar que estava sobre o mar se aproxima da praia, formando um vento ali que a gente chama de brisa do mar. E se forma uma célula de convecção ali também, né? Sobe o ar na região da praia, se dirige na parte mais alta da atmosfera para o mar, o ar que estava na parte mais baixa da atmosfera se dirige para a praia e vai fechando ali
um ciclo de convecção. Isso acontece durante o dia, porque é durante o dia que a areia vai se aquecer mais que a água, né? A água vai se aquecendo mais lentamente e enquanto a areia já está bem quente, a água ainda está fria. E aí, com essa diferença de temperatura entre a areia e a água do mar, a gente vai poder observar esse fenômeno acontecendo também. O que acontece à noite, né? À noite, a água que foi aquecendo durante todo o dia demorou para aquecer, mas vai chegando no fim do dia, ela já se aqueceu mais. A areia, por outro lado, que ficou rapidamente quente, rapidamente esfria também. E aí acontece o seguinte: a água durante a noite está mais quente que a areia. Então é o ar que está em contato com a água que vai subir e fazer aquela célula de convecção acontecer. Então o ar quente sobe na região onde está a água do mar e provoca um deslocamento de ar que vai sair da praia para se dirigir para a água e depois, na região mais alta da atmosfera, o ar vai se dirigir ali no sentido da praia. Então, a gente vai ter um giro no sentido oposto do giro que a gente tem durante o dia. E a isso daí a gente dá o nome de brisa terrestre, porque aí nesse caso o ar que está na região da praia, né, na parte mais baixa da atmosfera, se dirige para o mar. Então isso aí é o que a gente observa à noite, se a gente for fazer um passeio ali na praia. Então, com esses exemplos, a gente já pode agora fazer os exercícios. Então, para você que está assistindo essa videoaula, você vai fazer uma pausa, pegar o seu livro nas páginas 10 e 11 e fazer lá os exercícios. Assim que você terminar de fazer, você vai vir aqui e continuar para corrigir, verificar se você fez tudo direitinho. Então, vamos para o primeiro exercício, que é para a gente verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. A letra A diz que a convecção pode ocorrer nos meios sólidos, né? A gente já viu que isso é impossível. A gente só consegue ter essa movimentação das moléculas ali nos líquidos e nos gases. A letra B diz então que pode ocorrer convecção em líquidos, está correto, e em meios gasosos também está correto. Então, letras B e C estão verdadeiras. Letra D afirma que a convecção pode ocorrer no vácuo. Olha, o vácuo não tem matéria e a convecção significa uma movimentação da matéria, né? Então, portanto, isso não é verdade. Na letra E, é dito que a condução pode ocorrer em meios sólidos. Correto, né? Condução foi aquele outro processo de transferência de energia térmica que nós estudamos. Inclusive, nós vimos que a condução é bastante eficiente nos meios sólidos. Aí, na letra F, a gente diz aqui que a condução pode ocorrer nos líquidos e na letra G diz que a condução pode ocorrer nos gases. É verdade, pode ocorrer, não é muito eficiente, uma vez que as moléculas dos líquidos e dos gases estão um pouco mais afastadas umas das outras, mas pode ocorrer sim. E na nossa última frase aqui, é dito que a condução pode ocorrer no vácuo. Olha, no vácuo também não pode, porque se vocês lembrarem bem, a condução é aquele famoso empurra-empurra de moléculas. Então, a transmissão da energia precisa de uma molécula empurrando a outra para acontecer. Como no vácuo não tem nada, a gente não teria como observar a condução no vácuo. Agora, no exercício 2, a gente precisa completar os espaços aqui nessas frases, né? Então, a primeira frase diz assim: chamamos de fluido toda matéria que se encontra nas fases líquida ou gasosa, né? Então, fluido pode ser um líquido ou um gás. E na letra B, quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar seu volume, né? E aí o que acontece? Consequentemente, a sua densidade diminui. Por quê? Porque fica mais espaço, né? As moléculas ficam mais distantes umas das outras, certo?
Aí, continuando aqui, ele fala assim: partes de um fluido que sejam menos densas subirão e partes de um fluido que sejam mais densas descerão. Então, esse é o processo, né? Resumidamente, é o processo da convecção térmica. Agora aqui, um exercício do Enem na página 11, né? O exercício 3. Então, ele diz o seguinte: numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, no solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, no caso é o mar. À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Então, ele está aqui, resumidamente, né, contando para a gente o que é a brisa marítima e o que é a brisa terrestre. E então, aí vem aqui a pergunta: como a água leva mais tempo para aquecer de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, a letra A é a que está correta, então vamos ver aqui o que está dizendo. Então, ele está explicando aqui o seguinte: o ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Então, essa explicação está correta. Agora vamos ver por que as demais não estão corretas. A letra B diz o seguinte: o ar mais quente desce e se desloca do continente para a água. Olha, o ar mais quente não desce, né? O ar mais quente sobe. Então, por isso, a letra B não está correta. Aí ele, na letra C, diz assim: o ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. Forma-se assim um centro de baixa pressão que atrai o ar quente do continente. Olha, não acontece, né? O ar que está sobre o mar, ele não vai se dissolver na água, né? Não acontece isso. Então, essa letra C também não está correta por esse motivo. Letra D. O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar continental. Olha, se o ar que está sobre a água se esfria, tudo bem, ele pode criar um centro de alta pressão, ou seja, ele vai ficar pressionando a água, ele não vai subir. Mas isso não atrai massas de ar do continente, né? Não teria por que esse fenômeno atrair as massas de ar continentais. Então, letra D também não está correta. Na letra E é dito que o ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar. Agora, à noite, o ar sobre o solo não é mais quente. E se ele fosse um ar mais quente, ele iria subir, né? Ele não seria deslocado para o mar por esse motivo. Então, também não é correta essa afirmação. A única que está explicando direitinho é a primeira mesmo. Agora, no exercício 4, eles colocam duas imagens, né? São duas salas. E ele fala assim aqui, olha, um arquiteto desenhou os projetos de duas salas para uma casa. Em uma delas, né, uma dessas salas, ele previu a instalação de um ar-condicionado e na outra ele projetou a instalação de um aquecedor. Represente na ilustração o sentido do movimento das massas de fluido liberadas por cada um dos equipamentos. Então, na letra A é um aquecedor. E na letra B, a gente tem um ar-condicionado. Então, como que eu poderia representar aqui esse desenho, né, indicando a movimentação das massas de ar? No aquecedor, o ar em torno ali do aquecedor vai aquecendo e subindo. À medida em que ele sobe, ele vai deslocando o ar que está acima dele, fazendo com que esse ar comece a se movimentar também, né?
E aí a gente vai formando aí essa célula de convecção, que é a movimentação do ar pela sala, sendo empurrado sempre ali pelo ar quente que está subindo. E num certo momento, né, o ar frio que estava lá em cima vai chegando também embaixo e vai se aquecendo igualmente. E aí a gente tem essa movimentação de ar nessa sala que tem o aquecedor. Na letra B, a gente tem o ar condicionado. Aí o ar é frio, né? O ar frio é mais denso. Quando o ar frio é mais denso, ele vai descer ali pela parede, empurrar o ar quente que está ali embaixo e fazer esse ar quente também começar a movimentar pela sala. Num certo momento, esse ar quente que estava lá embaixo vai também chegar ali em cima, a resfriar, descer, e esse movimento vai fazer com que o ar da sala, né, como um todo, vá se resfriando com o passar do tempo.